Bom dia a todos. Às 10 horas e 36 minutos do dia 25 de agosto de 2021, no auditório vereador José Nantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a finalidade de apurar denúncias contidas no Protocolo Geral PG número 261 de 2021, sobre possíveis fatos atribuídos ao vereador Eduardo Simões que envolvem eventual ilícito de conduta ética. Registro de presença. Registramos que se encontram presentes os seguintes vereadores integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, designados pelo ato da presidência número 38 de 28 de 7 de julho de 2021, alterado pelo ato da presidência número 39 de 3 de agosto de 2021. Vereadora Fabiana Alessandri, vereadora Rita Leme, vereador Tião do Fórum e vereador Ismael Brasilino. Eu quero registrar aqui que o vereador Miguel Lopes se encontra numa consulta médica, por isso não estará presente. Também registramos as presenças da advogada doutora Regina Miguel, também do advogado doutor Marcos Vale, e que também foi vereador dessa casa. Deliberação de ata da reunião anterior. Eu coloco em discussão a ata da primeira reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, realizada em 4 de agosto de 2021. Está em discussão, ninguém querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada. Registro de correspondências recebidas e juntadas aos autos. Registro que foram recebidas e juntadas ao Protocolo Geral número 261 de 2021 as seguintes correspondências. Ofício datado de 11 de agosto de 2021, folha número 38 do senhor Antônio Fernando Rosa, especialista em gestão legislativa, responsável pelo Departamento de Informática da Casa, em resposta ao ofício da Comissão número 1 de 2021, disponibilizando cópia de CD com imagens gravadas por câmeras de segurança interna desta Câmara Municipal, referentes ao dia 27 de julho de 2021. Nota de repúdio datada de 13 de agosto de 2021, subscrita pela senhora Francine Aparecida Pereira, coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Bragança Paulista, folha número 41. Manifestação de repúdio datada de 13 de agosto de 2021, subscrita pela senhora Sandra Helena Leme dos Santos Silva, presidente do Democratas Mulher, folha número 42, em decorrência das acusações de importunação sexual, objeto das denúncias que integram o Protocolo Geral número 261 de 2021. Carta encaminhada via e-mail em 17 de agosto de 2021 pelas promotoras legais populares de Bragança Paulista, manifestando apoio às vítimas e repúdio em relação aos eventuais casos de importunação sexual a que se refere o Protocolo Geral número 261 de 2021, folhas números 45 a 47. Defesa prévia datada de 18 de agosto de 2021, apresentada pelo vereador Eduardo Simões, por meio de seus procuradores, Dr. Marcos Vinícius Vale Júnior e Dr. Nagashi Furukawa, folhas números 48 a 55. Petição encaminhada pela advogada doutora Regina Aparecida Miguel, folhas números 56 a 58. Eu peço licença dos senhores vereadores para fazer a leitura dessa petição. Também quero registrar a presença dos advogados aqui da casa, doutor Renato e doutor Romeu. E dos funcionários também a gente cumprimenta. Ilustríssima senhora vereadora presidente da Comissão Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Procedimento administrativo número 261 de 2021. DF-T, pela advogada que esta subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria nos autos do procedimento administrativo em epígrafe instaurado face ao vereador Eduardo Simões, em tramitação perante esta Comissão Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Bragança Paulista, requerer juntada do incluso instrumento de mandato,
outorgado pela requerente a esta patronesse com o objetivo de acompanhar todos os atos procedimentais, inclusive participação em possíveis audiências de instrução e julgamento, bem como, desde já, requerer-se vista do feito na sua integralidade. Documento 1. Além do mais, reitera-se postulação anteriormente feita para que o procedimento administrativo tenha excepcionalmente sua tramitação em sigilo relativo à personalidade da ofendida, ora requerente, posto que o segredo de justiça a que alude o artigo 234-B do Código Penal visa a proteção da vítima, o qual, por analogia, pode ser aplicado no âmbito do procedimento administrativo ao caso em exame. Vale mostrar ainda as palavras de Rogério Sanches Cunha, em Manual de Direito Penal, parte especial, artigo 121 ao 361, 10, edição atual, Salvador. O princípio da publicidade, artigos 5º, LX e 93, nono da Constituição Federal, determina que os autos processuais são públicos com acesso irrestrito. Essa regra, contudo, cede diante de algumas exceções, dentre elas quando da publicidade decorra violação à intimidade da pessoa. Nos processos em que se apuram crimes contra a dignidade sexual, a intimidade da vítima fica exposta de maneira incomum, merecendo correr em segredo de justiça sem que, com isso, fique ferido o devido processo legal. Termos em que pede deferimento. Bragança Paulista, 23 de agosto de 2021. Regina Aparecida Miguel. Oi? Eu vou ler. Não precisa? Tá. Então, eu coloco, né, esse pedido da doutora Regina Miguel em apreciação pelos senhores vereadores. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, doutora Regina Miguel, doutor Marcos Vale, demais presentes. É importante consignar, antes que a senhora coloque em deliberação essa petição, que essa matéria já foi decidida pela comissão. Tá? Sim. Inclusive, na ata que foi aprovada hoje, já está consignado isso, que a doutora pode obter cópias. Entendeu? E o que se deliberou foi o seguinte: a preservação da imagem da sua cliente. Ok? E por conta do quê? Aí nós buscamos uma harmonização entre os princípios constitucionais, tanto da transparência como o da privacidade. Entendeu? Evidente que, num processo político-administrativo sob ética parlamentar, a transparência ela tem que sobrepor. Até porque eles devem satisfações à sociedade. Então, essa é a razão pela qual a comissão deliberou pela harmonia. Ok? É só isso, senhor presidente. Eu só vou deliberar aqui. Bom, como já foi falado, né, senhores vereadores, pelo doutor Romeu, nós já tínhamos decidido, né, até porque é um direito, né, da vítima, pela preservação das imagens, né, e da cliente da doutora Regina Miguel. Mas eu li aqui a petição da doutora Regina, eu coloco em votação o que foi solicitado. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Pois não, doutora. Informa ainda que as partes outorgaram procuração a seus respectivos advogados, conforme procurações juntadas nos autos, folhas números 40, 43 e 59. Bom, deliberação do parecer emitido pelo relator Tião do Fórum em relação à defesa prévia apresentada pelo vereador denunciado Eduardo Simões, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, nos termos do que dispõe o artigo 9º, inciso 9º da Resolução número 8, de 22 de abril de 2010, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Eu solicito ao vereador Tião do Fórum que faça a leitura do seu parecer.
Bom dia a todos. PG 261/2021, referente a denúncias sobre possíveis fatos atribuídos ao vereador Eduardo Simões, que envolve eventual ilícito de conduta ética. Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado por força da denúncia de folhas 4, 5, instruída com cópia do título de eleitor, documentos pessoais e boletim de ocorrência de folhas 6, 9, além do pedido de apuração da conduta do vereador denunciado, instruído no BO de folhas 12, que foi devidamente recebida pelo plenário dessa Casa por ocasião dos trabalhos da 27ª sessão ordinária do ano de 2021, realizada em 3 de agosto do corrente ano, folhas 23, na conformidade do dispositivo do artigo 9º, inciso 5, 6, da Resolução número 8, de 22 de abril de 2010, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Na primeira reunião da CDP, foi eleito presidente e designado relator, oportunidade em que a comissão solicitou as imagens das câmeras de segurança dessa Casa na data dos fatos, folhas 36, diligência cumprida, mediante a juntada do DCD às folhas 39. Nos termos do artigo 9º, incisos 7 e 8, a resolução 8 de 2010, o parlamentar denunciado foi notificado em 10 de agosto de 2021, por edital, em razão da dificuldade para sua localização, conforme certificado a folhas 29 a 32, para querendo apresentar defesa prévia por escrito, bem como indicar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas até o máximo de 10, no prazo de 10 dias, primeira publicação às folhas 35 e a segunda às folhas 37. Sobreveio às folhas 48 e 45, manifestação defensiva na qual o vereador, por meio de seus advogados, se alega inocente das imputações e requer a seguinte diligência da comissão. Antes da deliberação sobre o prosseguimento da denúncia, a comissão oficia a Delegacia de Polícia para que informe sobre o andamento da apuração penal com cópias dos autos. B. A denúncia não tenha prosseguimento por falta de indícios suficientes para tanto. C. De cautela, o deferimento de diligência para obtenção de dados referentes ao inquérito policial ou processo penal antes da emissão do parecer final. D. Fornecimento de cópia das imagens das câmeras no dia dos fatos, conforme requerido às folhas 38. E. Oficiar a Prefeitura solicitando informações sobre a existência ou não de câmeras contendo eventuais filmagens relacionadas ao fato. F. Oitiva das pessoas referidas que forem citadas antes e durante a instrução que tenham relevância para a obtenção da verdade real. G. Oitiva das pretensas vítimas e testemunhas no mesmo dia, separadamente, sem que o depoimento de uma possa induzir ou influir ou adequar o da outra. H. Depoimento do acusado após todas as oitivas e provas produzidas para o exercício da ampla defesa. I. Certificação de qualquer nova prova ou documento que for juntado aos autos em 24 horas com possibilidade de manifestação, confirmando que a defesa tem ciência dos presentes autos até as folhas 42. Consta ainda dos autos notas de repúdio encaminhadas por entidades ligadas à defesa da mulher, folhas 20, 21, 41, 42. É o relato do necessário. Passamos a opinar sobre o prosseguimento ou não do feito. Em nosso sentido, os requerimentos da defesa comportam parcial deferimento. Merece destaque o requerimento em que a defesa solicita que seja oficiado a Delegacia de Polícia visando obter informações e documentos sobre o andamento da apuração criminal antes da deliberação acerca do procedimento, letra A, supra desse parecer.
Não obstante as razões invocadas, este processo administrativo disciplinar segue regras próprias, incompatíveis com a diligência solicitada pelos doutos causídicos, notadamente porque o prazo para sua conclusão é de 90 dias, nos termos do artigo 11, inciso 7 da Resolução 08/2010. Além do que, a diligência solicitada pode ser deferida sem prejuízo da deliberação dessa comissão sobre a viabilidade do prosseguimento do feito, providência que a um só tempo satisfaz o direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado e a efetividade da investigação ético-parlamentar. Dessa forma, opinamos pela rejeição do pedido para aguardar o encaminhamento de ofício à Delegacia de Polícia e a respectiva resposta, impondo-se a continuidade dos trabalhos dessa comissão, com o deferimento dos demais requerimentos da defesa, à exceção daquele constante à letra B desse parecer em face das razões que passamos a aduzir. Separada a preliminar, passamos ao exame do prosseguimento ou arquivamento da denúncia, de forma como preconiza o artigo 9º, inciso 9º da Resolução número 8/2010. Nesse particular, cumpre esclarecer que a legislação processual penal aplicável por analogia ao presente procedimento preconiza que, após a defesa prévia, seja realizado em juízo um juízo sobre a possibilidade de absolvição sumária, inteligência do artigo 397 do CPP. No entanto, a absolvição nessa fase procedimental depende de um juízo de certeza sobre a inocência do acusado, de modo que a defesa prévia deve trazer elementos contundentes da improcedência da acusação, evidenciando que o fato narrado não configura infração ética. Significa dizer que não se aplica a máxima decorrência do indúbio pro réu, segundo a qual dúvida aproveita ao acusado. Com fundamento nessas premissas é que o teor do artigo 9º, inciso 9º, da Resolução 08/2010, compete a essa comissão proceder ao exame sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia. Em nosso sentir, seria prematuro o arquivamento na medida em que não há, na defesa do vereador denunciado, qualquer elemento de prova capaz de infirmar as acusações que foram, vale lembrar, recebidas pelo plenário dessa Casa. Conquanto se afirme inocente, a elucidação dos fatos depende da produção de provas testemunhais, circunstância que por si só não autoriza a absolvição sumária, sendo certo que nesse momento preponderá o indúbio processado, prejudicado por conseguinte o segundo requerimento da defesa mencionado na letra B desse parecer. Diante do exposto, entendo que o caso é caso de prosseguimento do processo, com a designação pela senhora presidente do início da instrução e a determinação dos atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para a inquisição das testemunhas roladas pelo denunciado e de outras que esta comissão considerar pertinente, assim como o depoimento ao final da instrução do vereador acusado, nos exatos termos do artigo 9º, inciso 10 da Resolução 08/2010. É nosso parecer, salvo o menor juízo. Casa do Poder Legislativo do município de Bragança Paulista, 25 de agosto de 2021. Relator Tião do Fórum. Antes de eu colocar em discussão o parecer do vereador Tião do Fórum, eu quero aqui fazer uma retificação para deixar mais claro possível que o que nós deliberamos com relação ao pedido da doutora Regina Miguel é com relação a preservar a imagem, né, e o nome da requerente, né, para ficar bem claro. E tal como foi deferido na primeira reunião dessa comissão. Também registro a presença aqui do vereador Miguel Lopes. Eu coloco em discussão o parecer do relator vereador Tião do Fórum. Senhores vereadores que desejarem fazer uso da palavra.
Rita, Miguel, Ismael Brasilino. Alguém deseja discutir sobre o parecer? Podemos colocar em votação? Eu coloco em votação, então, o parecer do vereador Tião. Vereador Ismael, seu voto. Favorável. Vereadora Rita. Favorável. Vereador Miguel. Fabiana Alessandri, também sou favorável ao prosseguimento aí da denúncia, ao parecer do vereador Tião do Fórum. Considerando a decisão pelo prosseguimento da denúncia, cabe a esta comissão deliberar sobre o início da instrução do processo, nos exatos termos do inciso 10º do artigo 9º da Resolução número 8 de 2010. Se a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os autos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Consulto os senhores vereadores quanto ao dia, horário e pauta da próxima reunião da SEDEP. E também as propostas, né? Com relação... Pois não, vereador Tião. Não fui eu. Desculpa. Desculpa. A questão que eu acho que a gente, para agendar a próxima reunião, eu acho que a gente deveria ter em mãos algumas outras informações que estão tramitando, né, se for possível, na esfera civil ou penal, todos os detalhes que a gente puder ter. Por exemplo, a gente vai oficiar a delegacia, mas eu acredito que nós não temos autonomia para isso. A gente vai oficiar, mas a autonomia dos advogados trazerem todas essas informações. Se for possível, a gente ter acesso a tudo isso o quanto antes. Eu não sei se vai ser possível dar o prazo de 90 dias, mas eu acho que, se for possível, a gente ter essas informações antes de marcar a reunião, porque, basicamente, as informações que a gente tem é o que está nos autos agora, né? A gente vai fazer esse ofício, pedir esse ofício ao delegado de polícia para que ele forneça os dados necessários, né, do inquérito policial. Mas eu quero colocar, então, em votação aqui para ouvirmos todas as testemunhas, né, todos os envolvidos, e um dia e o horário também para isso. A gente já podia dar andamento nesse... A gente pode dar andamento nessa oitiva, né? Qual vai ser... Bom dia a todos. Qual vai ser a ordem? É isso que a gente está aqui, né, para... Eu acho que tem que ser todos no mesmo dia, de forma individual. É isso, doutor Romeu? Todas no mesmo dia. A oitiva das testemunhas que foram arroladas, todas têm que ser ouvidas no mesmo dia. De forma separada, não pode ser... Vai ficar isolada todas, vai chamando uma por uma, entendeu? Sim. É no rito do Código de Processo Penal mesmo. Eu sugiro para que a gente, então, ouça todas as testemunhas. É recomendável que seja agendado num horário pelo da manhã. No período da manhã, porque vai se alongar, várias né? testemunhas. A defesa, salvo engano, arrolou 10 testemunhas. Então, a gente vai ouvir as 10 testemunhas da defesa, as testemunhas também da acusação. Exatamente. Entendeu? E todas no mesmo dia e de forma separada, isoladas, né? Elas ficam isoladas, vai chamando uma a uma. Podemos marcar na próxima semana? E o vereador nós vamos ouvir quando? Tem que ser o vereador seria primeiro? Seria nesse mesmo dia? O vereador já está inclusive no voto do relator, já está especificando. Salvo engano, é o último, né? É por último. O relator já até consignou isso. Ah, tá. Tá? Então... Eu não prestei atenção nisso, confesso. Eu achava que nós iríamos ouvir primeiro o vereador. Como a gente já votou, né, no relatório já está consignado, então vamos ouvir as testemunhas. Pode ser na semana que vem? Permita-me só esclarecer para o vereador Miguel. Essa sua pergunta, vereador, já está no próprio voto e que foi aprovado. Cronologia. Eu sei disso, a presidente já me informou. Já informou? Então, é necessário agora, então, já que foi aprovado, seguir esse rito, entendeu? E aí, o que é imprescindível é marcar hoje a data, agendar a data e o horário. Certo. Até para que a assessoria possa expedir as correspondentes notificações.
a todas as testemunhas que foram roladas, que também já foi deferido também. Ok? Ok. Tem um prazo para a gente falar e esse ofício para as testemunhas? A gente pode marcar já para a semana que vem? É recomendável que marque para a semana que vem, mas sempre atento ao prazo da comissão. Tá. Certo? Porque tem um prazo fatal. Fazer uma pergunta para os senhores. É normal isso? A gente ouvia as testemunhas primeiros e, no caso, o réu por último? É normal isso? Eu vou passar. Eu queria só retificar aqui a minha fala. A gente vai manter o ofício à delegacia. Tá bom? Sim, sim. Obrigado. Pois não, podemos... só o microfone e a senhora falar seu nome, por favor, doutora. Meu nome é Regina Miguel e eu sou advogada. Então, por gentileza, presidente, o advogado da casa, doutor Romeu, ele falou da oitiva de todas as testemunhas. Então, eu queria saber da ordem também da oitiva das ofendidas. Qual seria? Seria primeiro antes da testemunha da defesa ou posteriormente? Sim. Se pudesse... Vou pedir... Até completando, Marcos Vale, advogado, até completando, né, a colocação da doutora, e dentro do princípio da ampla defesa, seria fundamental que o réu fosse ouvido por último e as testemunhas da defesa também após a vítima e as testemunhas arroladas na acusação. Eu vou pedir, então, a assessoria do nosso jurídico para esse pedido. Primeiro a gente Doutor Marcos Vale, o pedido do senhor qual foi? Desculpa, eu estava... O pedido... Reformule, por favor. Não, na verdade, o pedido é para que as testemunhas de defesa sejam ouvidas após as pretensas vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação, dentro do princípio da ampla defesa. Exatamente. E o interrogatório no final, que até respondendo ao vereador Miguel, antigamente era... O interrogatório no criminal era antes. Em virtude até do princípio da ampla defesa, o interrogatório vai para o final. O que a doutora também concorda, óbvio. Então, primeiro a comissão ouve, no caso, as testemunhas da vítima. Isso, seria interessante, Certo. até para seguir o rito que o próprio doutor Marcos Vale já Está citou, solicitando. que é como no processo penal. Então, Tá. primeiro ouve-se as vítimas, né? E A oitiva depois das vítimas e, posteriormente, a as oitiva testemunhas. do... É só essa acusação. cronologia. Perfeito, assim? Então, só decidiremos, então, o dia e o horário, senhores vereadores. Acho que um dia de manhã, que não seja terça, quarta, quinta ou sexta. Será que de manhã dá para ouvir todo mundo? Não é bom começar umas 13 horas, porque às vezes pode ir longe isso, né? À tarde o espaço é maior, acho, né? A doutora Regina quer fazer uma colocação? Senhora vereadora presidente e demais membros da comissão, a defesa arrolou 10 testemunhas, que é o número permitido pela resolução, certo? Mas, todavia, seria interessante saber, por causa do excesso, se essas 10 testemunhas são os presenciais ou são meramente de antecedentes. Porque, se forem 10 só de antecedentes, é demais. Então, gostaria que a nobre defesa esclarecesse esse ponto, se vocês deferirem. Porque se todas vierem aqui às 10 para falar, ele é isso, ele é aquilo, mas não presenciaram o fato. Então, não precisa de um número de 10, com todo o respeito. Isso a gente acho que tem que questionar o vereador Marcos Vale. O direito da defesa está agindo conforme a tramitação e nós vamos ter 10 testemunhas e elas vão ser ouvidas aqui e, posteriormente, é claro que os senhores vão saber o que elas vão falar. Eu acho que o horário seria às 13 mesmo, 13 horas? Porque se passar da hora, A gente vem... dá então, para ouvir todo mundo, né? próxima quinta-feira, às 13 horas? Pode ser? Os senhores concordam? Daí vai até Sim. a noite. Concorda, vereador Tião, Ismael, Rita? Né? Então, fica deferido.
o Poder Judiciário, que garante a ampla defesa, ele limita, entendeu? Porque tempo é precioso. Então, que se vocês apreciassem realmente, se tem necessidade de ouvir as 10, que a nobre defesa não esclareceu, se são dos fatos presenciais ou se são meramente de antecedentes. Nós estamos, acho, senhor presidente, nós estamos discutindo o horário. Acho que isso cabe ao nosso jurídico e os senhores advogados se entenderem aí, né? Porque... Então, doutora, essa colocação da senhora já passa... Nós não podemos... seria um cerceamento até o próprio exercício da defesa. Prematuramente, nós não poderíamos adentrar nessa questão ou nessa discussão, se as 10 são muito ou não, porque é uma prerrogativa da defesa garantida pela resolução e contemplada, sobretudo, com o artigo 5º da Constituição, inciso 55. Independente, ok? Obrigado. Quinta-feira, dia 2? Dia 2, então, dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, na próxima quinta-feira, aqui nessa casa, às 13 horas. Tudo bem? Tá deferido, então, o horário e o dia da próxima sessão dessa comissão. Pois não, vereador Marcos. Fica deferido esse pedido da cópia do parecer para os advogados. Então, isso eu já solicitei a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, a vista integral do processo, extrair cópias, que é um princípio também da ampla defesa e da ampla acusação, certo? Que o meu papel aqui Sim. é o oposto da defesa, é fazer valer a justiça e o direito. Então, eu também requeiro o mesmo que a defesa está requerendo. Fica deferido o pedido. Acho que podemos encerrar. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados o trabalho da presente sessão às 11h08. Um bom dia a todos. Muito obrigada.